Olá pessoal, vamos mais uma vez aí voltar aos nossos conteúdos relativos à pós-graduação em Pedagogia do Trabalho, dando continuidade à aula de liderança, disciplina de liderança, né? E a aula de hoje é a segunda aula que a gente vai estar comentando sobre mudanças. Mudanças do ponto de vista mais próximos das organizações, né? O seu dia a dia, o meu dia a dia nas organizações e como as mudanças impactam esse cenário, nosso local de trabalho principalmente. Então vamos lá, vamos embora. Mudanças, insatisfação, visão e ação. Esse vai ser a nossa última aula relativa ao tema mudanças, vai tratar sobre insatisfação, visão e ação. Dentro desse nossa aula, a gente vai ter esse quadro aqui, ó, quase que um fluxograma, né? Ele vai indo da parte para a direita e vem até a esquerda. Então, é importante entender a necessidade de mudar, avaliar o estado atual, formular o estado futuro, analisar os impactos, planejar, organizar, implementar o estado futuro, formalizar o estado futuro e avaliar novamente. Então, comentando tópico por tópico, é importante entender a necessidade de mudar. Não é uma opção, é uma necessidade que temos de mudança, de continuar a estarmos nos aperfeiçoando, nos atualizando, nos informando, fazendo aquilo que eu chamo de uma metanoia. É uma não conformação com o estado atual de coisas, mas sim a transformação da nossa mente, a renovação do nosso entendimento. Então, a gente parte do princípio de avaliar o estado atual no qual nos encontramos, o estado atual no qual a organização se encontra, o estado atual no qual onde que você está e como ele está ali acomodado. Então, é preciso avaliar. A gente está numa situação boa, confortável. Partindo disso aí, é importante, então, formular um estado futuro. Aonde que a gente quer estar daqui a um curto, médio e longo prazo, 2, 3, 5, 10 anos, por exemplo. Então você analisa o seu estado atual e você começa a projetar aonde que você vai estar, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional. Analisar os impactos que isso pode acarretar. Você vai então fazer essa projeção para o futuro e analisar que impactos pode ter, impactos negativos, impactos positivos, aonde que isso vai transformar a sua vida e de que maneira isso poderá transformar a sua vida. Avaliar os riscos, avaliar as oportunidades dessas mudanças que estão sendo planejadas. Por isso que o quarto tópico é organizar e planejar. Organizar e planejar. Então você faz uma organização, você planeja essa mudança ao longo de um determinado espaço de tempo. Tem mudanças que vão ocorrer mais rapidamente, que são mais fáceis de acontecer. Tem aquelas mudanças que requerem um planejamento, um espaço de tempo um pouco maior, principalmente quando você está lidando com um plano de carreira ou está lidando com um planejamento estratégico dentro da tua empresa, que vai requerer uma certa mudança no teu modelo de negócios, ou uma certa mudança na onde que a empresa vai estar se inserindo, vai estar trabalhando nos próximos anos. Depois disso, você fez todo o primeira metade desse ciclo, então você vai implementar esse estado futuro que foi planejado. Você vai começar a colocar em prática esse planejamento estratégico que você fez. Saber quais as ferramentas que vão ser usadas, os orçamentos que você tem disponível para fazê-lo. Mais uma vez eu repito, pode ser tanto para a sua vida pessoal, como também e principalmente, que é o foco dessa última aula, em relação ao trabalho. Como vai ser os orçamentos, os fornecedores, os stakeholders que vão estar te acompanhando e te orientando, te dando consultoria, te dando suporte nesse processo de mudança. Formalizar, então, o estado futuro, quer dizer, uma vez que você já avaliou esse estado, você já implementou,
você então formaliza, você padroniza esse estado futuro, aí entra novamente num círculo virtuoso, que é a última etapa, que é o avaliar, eu diria que é o reavaliar o que foi mudado e se precisa realmente estarem mudando novamente, e assim sucessivamente, né? Então é um ciclo que se fecha nesse estado. Perfeito? Vamos para frente. Mudanças. Então, insatisfação, visão e ação. Satisfação são pessoas que depois, são estados, né? Depois de terem atingido determinado nível de satisfação, buscam constantemente aprendizagem através de novos desafios. Então, as mudanças são provocadas por um estado de insatisfação que o indivíduo possui. Depois que a gente geralmente atinge determinado nível, por natureza a gente não quer se conformar àquele nível, a gente sempre está buscando, sempre ambiciona algo a mais. Então a insatisfação pelo estado atual de coisas te faz mudar e te traz novos desafios, portanto. Segundo ponto é a visão. É preciso ter grandes aspirações. Quanto maior for a ambição, a aspiração, maior será o resultado alcançado no futuro. Essa questão da visão é muito importante na organização, que mostra o que ela quer ser, como ela vai se apresentar para o mercado dentro de um determinado tempo. Qual é a sua visão a médio e longo prazo? Na vida pessoal, é a questão de assim, aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Qual é a minha visão de futuro para a minha vida, para a empresa, para a minha família, para a minha comunidade? O que eu posso contribuir e de que forma eu farei com que essa visão realmente se concrete? Aí vem a terceira parte, que é a ação. É o principal ingrediente da mudança, pois é a ação que faz realmente as coisas acontecerem. Então, portanto, é preciso agir. Então, não basta estar insatisfeito. Não basta ter apenas uma visão daquilo que você gostaria de ser ou daquilo que a organização pretende ser. É importante partir para a ação, sair do planejamento estratégico para a ação, para efetualmente fazer as coisas acontecerem, operacionalizar essa visão. Ok? Vamos para frente. Aí nós temos algumas resistências às mudanças. Resistências, em primeiro lugar, psicológicas. Aqui são alguns termos da psicologia, né? Por que as pessoas resistem à mudança? Por uma questão de negação, inércia, passividade, aceitação, depressão, raiva, acomodação, barganha, crença numa falsa estabilidade, transferência, racionalização, intelectualização e projeção. São pontos assim mais básicos, assim, a gente não vai se aprofundar em cada um desses temas da psicologia, porque isso aí daria uma outra aula com certeza. Mas, rapidamente, as mudanças psicológicas, a resistência às mudanças por parte da psicologia, então, são a negação, quer dizer, a pessoa ela não aceita, ela não concorda com aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos, ela entende que aquilo ali não é real. E, portanto, ela fica num estado de inércia. Tem a questão da passividade, então a pessoa fica passiva, ela não é reativa e, consequentemente, ela tem dificuldade de aceitar que as mudanças estão ocorrendo. E por conta disso, às vezes, pode ser que as pessoas veem as mudanças acontecendo, elas se sentem até inconformadas, mas elas não conseguem mudar, porque elas não aceitam que as mudanças estão ocorrendo. Aí pode ocorrer estados de depressão, estados depressivos, e a pessoa começa a entrar num estágio perigoso, né, de comportamento, e às vezes também gera um pouco de raiva por não entender as mudanças que estão acontecendo e não aceitá-las. Crença numa falta, acomodação e barganha, então a pessoa se acomoda, né, uma resistência à mudança porque a pessoa se acomoda naquele status quo e para sair dali ela pretende barganhar alguma coisa. Bom, eu só saio do meu estado atual, se é para mudar, então eu tenho que ganhar alguma coisa, fazer alguma troca. A crença numa falsa estabilidade, que ela acredita que aonde que ela está é mais seguro, e às vezes as circunstâncias estão mostrando para ela que não, ali é uma falsa estabilidade, que o castelo dela vai ruir.
a questão, né, do fundamento da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. Vem uma tempestade, fortes ondas, as casas que estão construídas na areia, a casa cujo fundamento está construído na areia, ela não vai suportar e vai cair. Mas a que está construída sobre um fundamento sólido, ela consegue permanecer. Então, o impacto das mudanças, eles vêm. E como é que você reage a essas mudanças é que vai fazer a diferença. Transferência, quer dizer, a mudança está acontecendo, mas não é comigo, não é com a minha pessoa, não é com a minha organização, não tem nada a ver. Eu pego e transfiro, então, para um outro departamento, para um outro setor, para uma outra pessoa. O problema está no outro, não em mim. Racionalização. Racionalização quer dizer assim que eu procuro justificativas para não mudar, para permanecer no meu estado de coisa. Então eu uso a razão para começar a dar justificativas para a minha inércia. Intelectualização tem muito a ver com a racionalização, então eu começo a procurar conceitos e teorias que apoiam a minha decisão de não sair do lugar que estou. E a projeção quer dizer que eu projeto aquilo que eu não gosto no outro, que eu faço uma espécie de projeção das minhas deficiências nas mudanças que possam ocorrer. Agora a gente vai para o slide 2. Resistências às mudanças do plano organizacional. Compensação de transformações ocorridas em algumas áreas com a estabilidade mantida em outros setores. Então, a resistência. Resistência por conta da alternância de períodos de estabilidade com períodos de inovações superficiais. Mudanças concentradas em aspectos pouco relevantes da organização. Implementação de mudanças acidentais como forma de evitar as essenciais. Então, nas organizações, segundo o material aqui que eu tenho disponível, a resistência às mudanças se dá por conta de algumas compensações de transformações ocorridas em algumas áreas, com a estabilidade mantida em outros setores. Quer dizer assim, eu não preciso mudar de departamento, eu não preciso fazer determinada alteração na minha rotina de trabalho, porque as outras rotinas vão continuar da mesma maneira que estão, não vai impactá-las. Então, as pessoas que trabalham nas organizações, elas ficam criando justificativas, às vezes, para evitar que as mudanças ocorram. Porque não precisa contratar determinada pessoa para tal lugar, porque do jeito que está bom. O setor vai dar conta do recado. E não necessariamente é assim que ocorre. As mudanças vêm geralmente por fatores externos e empurram a organização para as mudanças internas. Alternância de períodos de estabilidade com períodos de inovações superficiais. Então, isso é muito comum assim. Eu trabalho em indústria e às vezes a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, como, por exemplo, ter hora extra, contratar mais pessoas, abrir ou não um segundo turno, trabalhar ou não com mais máquinas. E as pessoas contrárias a essas mudanças, por vezes, às vezes salientam que eu até dou razão para elas, né? Mas é que a gente precisa ter mais bases e estudos para tomar as decisões. Mas por quê? Porque não precisa, porque não, isso é sancional, logo vai passar e tudo mais. Não, porque a gente não tem pessoal qualificado, porque é difícil de contratar. Então, algumas resistências às mudanças são essas. Por experiência, eu tenho visto na empresa que trabalho assim que a gente parece que uma coisa puxa a outra, né? Então o mercado vai aquecendo, as vendas vão aumentando e é necessário então produzir mais. Vamos contratar mais gente, ok. Vamos abrir um segundo turno? Puxa, aí começa um debate um pouco mais acalorado. Mas a gente acaba fazendo. E as coisas vão acontecendo. Parece que o comercial começa a vender mais, realmente. E isso oportuniza que a empresa consiga, então, atender mais rapidamente os pedidos colocados e com uma certa tranquilidade, né? Sem atropelo nenhum. Então, assim, tu vai mudando, vai acompanhando e parece que as coisas vão colaborando também para que as mudanças que você fez, que você implementou, que você sugeriu, realmente tragam resultados positivos para a empresa. Mudanças concentradas em aspectos pouco relevantes da organização. Então, às vezes, assim, tem que mudar em algum setor,
mas a resistência é porque entendem que não é tão necessário, não vai ter uma economia de custos que justifique tal mudança, não é uma rotina que vai fazer a diferença no final. Então tem essa resistência, assim. Por isso que é importante ter uma análise completa do operacional da organização, porque isso geralmente ocorre no operacional, né, para ver se realmente essas mudanças são necessárias e vão trazer o resultado esperado. Implementação de mudanças acidentais como forma de evitar as essenciais. Então, às vezes, a pessoa não que ela se nega a mudar, mas ela faz um processo de mudança que apenas tipo é o tapa-buraco. Ele não está realmente provocando uma mudança essencial e fundamental para a organização. Então, às vezes, a gente implementa na empresa uma rotina que vai controlar melhor os processos de conferência de pedidos, mas isso é apenas se as pessoas não forem qualificadas, o problema vai continuar acontecendo, porque o processo depende de pessoas para conferir. Não apenas colocar mais pessoas para fazer uma operação. E às vezes vai continuar dando problemas. Então as pessoas precisam, se for mudar uma rotina, elas precisam ser treinadas, saberem daquilo que estão fazendo, não apenas um tapa-buraco, não apenas apagar o fogo, mas evitar que o fogo comece. Não apenas resolver o problema, mas evitar que o problema surja. Processo de mudança. As características intrínsecas, quer dizer, que são inerentes a esse processo, inexorabilidade, ambiguidade, perda de valores, o impacto organizacional, velocidade das mudanças, incerteza, rotinas estruturantes, consequências psicológicas, perplexidade generalizada, ansiedade e crise, resistências comportamentais. Vamos falar um pouquinho agora de cada um desse processo de mudança. Então, as características intrínsecas da mudança, quer dizer, que são inerentes a esse processo, são inerentes à mudança, são a inexorabilidade, quer dizer, ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, pode demorar um pouquinho, mas ela pode demorar um pouco mais de tempo, mas ela vai acontecer, isso é um fato. Ela pode ter uma ambiguidade, essa mudança pode ser positiva ou negativa, pode trazer benesses ou reverses, é importante saber lidar com isso. E geralmente a mudança traz perca de valores mais antigos. Então, geralmente, assim, por exemplo, uma empresa familiar que foi fundada 25 anos atrás e os donos tinham uma visão de negócio. A sociedade evoluiu, o modo de produção, indústria 4.0, mundo digital, então as mudanças acarretaram uma perca daqueles valores que eram transitórios, que não são fundamentais, mas eram transitórios e agora não servem mais para a organização. Então não tem essa perca de valores transitórios. O impacto organizacional. Velocidade das mudanças, né? Quando a mudança chega, muitas vezes ela é rápida e você tem que estar preparado para mudar na empresa, na organização. Ela causa incerteza, sim, mas por isso que é importante, e isso na administração de empresas te traz ferramentas de análise de riscos e oportunidades, riscos e incertezas também. O que é um risco? É um processo ao qual você tem dados, você pode mensurar o risco que você está correndo. Já a incerteza é algo que fica um pouco mais na dúvida. Pode ou não ocorrer, mas é importante ter um pessoal qualificado, ter treinamento, ter análise de riscos e oportunidades para estar bem calçado quando a incerteza surgir. Você tem a possibilidade de tomar uma decisão mais acertada. Rotinas estruturantes. Essas rotinas estruturantes é por conta que a mudança, quando chega, ela vai mexendo com essas rotinas. Tem as rotinas que são padrões e tem algumas rotinas que acabam sendo modificadas. Por fim, as consequências psicológicas do processo de mudança. Ela gera, claro, uma perplexidade generalizada. Se as pessoas não estão acostumadas com mudanças que ocorrem em todo momento, elas se sentem um pouco mais retraídas, mais perplexas e, por conta disso, acabam ficando um pouco reprimidas. Então é importante, principalmente com o pessoal, junto ao pessoal do RH, nas organizações, trabalhar bastante essa questão assim da adaptabilidade ao processo de mudanças que vão ocorrendo.
As consequências psicológicas também geram ansiedade e crise, porque uma coisa está interligada à outra. Toda a mudança, como a gente já viu na aula passada, ela gera essa ansiedade, ela gera uma crise, porque está te tirando de uma zona de conforto, está tirando a empresa de um padrão de trabalho, talvez, e levando para um outro. Então, naturalmente, isso gera uma ansiedade, gera uma crise, mas na crise se tem também oportunidade de crescer. E as consequências psicológicas geram, claro, resistências comportamentais. Toda vez que tem uma mudança na organização, isso tem que ser bem claro, bem comunicado, para que esse processo de mudança seja aceito da melhor maneira possível, com o menor de dano possível para a organização e para as pessoas. Porque resistências irão ter, mas elas compreendendo, elas entendendo, trazendo segurança, trazendo lucidez, racionalidade, elas vão começar a entender o processo de mudança e vai acontecer e acompanhar esse processo junto com a organização. O processo de mudança no comportamento humano. Aprendizado e desenvolvimento leva tempo e esforço, depende do desempenho de cada um. As mudanças mais fáceis são aquelas ligadas ao conhecimento. E as mudanças de atitudes têm uma causa emocional positiva e negativa. Então, o processo de mudança no comportamento humano, ele leva tempo, leva espaço, depende, claro, da individualidade. Cada pessoa, cada persona é um indivíduo que age de uma maneira conforme as mudanças vão acontecendo na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Então, cada um reage de uma maneira. Por isso que eu falei antes que é importante ter conhecimento, é importante ler bastante, se conhecer, né? Esse mindset. A neurogestão traz bastante essa questão, neurociência, neurogestão organizacional, do autoconhecimento, para você lidar com as emoções quando surgem as mudanças. As mudanças mais fáceis são aquelas que se ligam à questão do conhecimento, da intelectualidade. Tipo, tu lê um livro, tu assimila muito mais fácil uma ideia, um conceito, mas quando as mudanças são mais na prática, no dia a dia, elas são mais difíceis de serem assimiladas, de ocorrer. As mudanças de atitude têm uma causa emocional positiva e outra negativa. O processo de mudança no comportamento humano, no segundo slide, as mudanças de comportamento individual são mais difíceis e exigem mais tempo. As mudanças de comportamento de grupo, organização, requerem um tempo ainda maior, pois envolve integração, compreensão e resolução dos conflitos existentes. As empresas e instituições precisam de pessoas ousadas, pois somente elas geram mudanças. Então, é claro, como eu falei também antes, as mudanças de comportamento individual, elas exigem tempo, exigem trabalho, exigem assimilação, exigem metanoia para mudar a forma de pensar e de agir. As mudanças em grupo são mais difíceis em determinadas maneiras ou em determinados pontos, porque justamente o grupo é maior, então envolve você fazer integrações, compreender as dinâmicas de grupo, trabalhar com os conflitos que vão surgindo no meio do grupo, e assim o grupo vai, mesmo ele sendo heterogêneo, ganhando uma certa homogeneidade nesse processo de mudança do comportamento humano. Né? Então, a tua equipe de trabalho, quando tiver alguma mudança que vai estar ocorrendo na organização, você, além de trabalhar com o indivíduo, conhecendo cada pessoa, você que é líder, gestor de equipe, de time, você vai ter que gerenciar o grupo. Você sabe disso melhor do que eu. Gerenciando esse grupo de tal forma que alcance seus objetivos sem perder a individualidade, a potencialidade de cada indivíduo que está presente no time. Esses indivíduos é que vão potencializar o teu time. Você sabe disso. Então, as empresas, as instituições, elas, claro, precisam de pessoas que sejam ousadas, que sejam dinâmicas, que sejam proativas, que sejam reativas, que estejam dispostos a participar do processo de mudança, que sejam agentes de mudança e não agentes passivos. São pessoas que queiram realmente estar contribuindo com esse processo.
Eu gosto muito dessa questão da pessoa, do indivíduo, ele ser o agente do seu próprio desenvolvimento, ele ser o agente de mudança na vida, seja ela pessoal, seja ela coletiva, seja ela na empresa ou na sociedade. Isso é algo que eu aprendi há muito tempo atrás e que eu gosto muito desse conceito. Tem uma frase da aula passada que eu vou relembrar aqui para você sobre mudanças. Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta às mudanças. É de Charles Darwin. Na próxima aula, a gente vai trabalhar comprometimento e envolvimento. Então, veremos na próxima aula, principalmente na questão das organizações, como comprometer o time, como envolvê-lo para que os resultados sejam melhor alcançados. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua atenção, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, até lá.